Empresários apoiam medidas para conter a pandemia, mas alertam para o risco de colapso econômico no estado em caso de lockdown prolongado. A chuva provoca alagamentos e a meteorologia informa que vem mais tempo instável em Santa Catarina. O Brusque assume a liderança do Campeonato Catarinense de Futebol. E uma homenagem à Videira, que completa 77 anos. Está no ar o Band Cidade, com Roberto Azevedo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Band Cidade, uma grande semana para todos. E nós começamos a edição de hoje lembrando que líderes dos setores da economia catarinense se manifestaram a respeito do último decreto que determinou o fechamento de serviços essenciais nos fins de semana. A situação preocupa os empresários em caso de um lockdown prolongado. O momento dramático diante do avanço da Covid-19 e a falta de leitos de UTI, equipamentos e equipes para o atendimento de pacientes com coronavírus foram as justificativas do governo do estado para o fechamento de serviços não essenciais no último fim de semana e que está também programado para o próximo. Decisão que causou desconforto a vários setores da economia de Santa Catarina. Não concordamos nesse momento com o fechamento integral das atividades durante 2 semanas, porque tal medida já foi tomada há cerca de 1 ano e qual é o efeito prático? Nenhum. Quantos leitos temos hoje abertos em relação a 10 anos atrás? E o crescimento da população? É esse aparelhamento do Estado na saúde que nós precisamos. Após esses 2 finais de semana, verifiquemos quais foram as consequências dessas medidas, para daí sim tomarmos outras. Não podemos mais tomar medidas assodadas como feito há 1 ano atrás. Primeiro momento, apoiamos o decreto do governo estadual e caso não surta o efeito necessário, aí sim devemos partir para medidas mais duras e restritivas. Apesar de concordarem com a necessidade de novas medidas de enfrentamento à pandemia, os empresários temem um colapso econômico no estado. Essa situação poderia ter sido evitada se o governo do estado, que comemora recorde de arrecadação, tivesse feito os investimentos de forma adequada à área da saúde e se tivesse adotado medidas de auxílio a essas empresas dos setores impactados. Infelizmente, até o momento, nenhum tipo de auxílio foi anunciado. Tudo isso tem que ser trabalhado para que nós evitemos também um colapso social com o aumento do desemprego e o aumento dos moradores de rua. Quem está causando aglomerações, sejam empresas, sejam pessoas físicas, devem ser punidas, devem ser fiscalizadas. Não é possível que, com tudo que já vem se divulgando, em 11 meses de pandemia, ainda tenhamos empresários irresponsáveis e pessoas físicas que estejam aceitando participar de eventos de forma irresponsável, aglomerando e contaminando. E a tarde foi movimentada na Casa da Agronômica. O governador Carlos Moisés da Silva se reuniu com o setor produtivo, representantes de hospitais privados e também com os representantes dos órgãos públicos de Santa Catarina, que assinaram um documento conjunto pedindo a paralisação das atividades não essenciais em todo o território catarinense por pelo menos 14 dias. Em Santa Catarina, o governo tem 600 milhões de reais para ativar leitos de UTI para atender pacientes graves da Covid-19 na rede hospitalar privada. A corrida para pôr novas unidades em funcionamento se explica em números. A taxa de ocupação está em quase 98% e apenas 19 leitos em todo o estado estão disponíveis para o tratamento da doença. Sobre esses encontros do governador Carlos Moisés hoje à tarde, dificilmente vai progredir esse pedido dos Ministérios Públicos do Trabalho, Federal e Estadual, e também das Defensorias Públicas Estadual e da União, e mais ainda do Tribunal de Contas, para que seja ampliado o lockdown. O governo acredita que está na medida certa. Também no encontro com os hospitais, o governador ouviu as demandas, mas cobrou que 118 leitos ainda estão sem funcionar, mesmo que com custeio assegurado. O primeiro final de semana de lockdown em Santa Catarina foi de fiscalização intensa. Mesmo com o decreto vigente, teve gente que se aglomerou e descumpriu as normas dos estabelecimentos que acabaram fechados. Até o amanhecer de domingo, a Polícia Militar de Santa Catarina realizou 4.786 fiscalizações em todo o estado.
26 estabelecimentos comerciais foram interditados e 26 notificações por irregularidades foram registradas. Em Florianópolis, a Guarda Municipal fiscalizou cerca de 236 estabelecimentos. 23 foram advertidos, 2 foram interditados e 4 autos de infração por desrespeito de normas sanitárias foram registrados. No sábado, foi registrada grande aglomeração nas piscinas de um resort, localizado na Praia do Santinho, no norte da ilha. Após a denúncia, a Guarda Municipal foi até o local e dispersou a multidão. As áreas comuns foram interditadas e o resort vai responder a um processo administrativo para saber qual punição a empresa vai sofrer. Nas praias da capital, a fiscalização também foi realizada, com pedido para que a população se retirasse imediatamente. Em São José, um shopping foi interditado por 7 dias por algumas lojas descumprirem as normas estabelecidas no decreto estadual. A Guarda Municipal de São José e o PROCON do município ainda interditaram outros estabelecimentos que estavam funcionando de portas fechadas. Então é uma operação, durará 15 dias, com o objetivo claro de ampliarmos a fiscalização. O efeito já começou a aparecer no final de semana. Tivemos mais do que o dobro das interações de fiscalizações diárias, ampliamos as nossas ações. Infelizmente, temos outras notificações, algumas interdições, porque muitas pessoas ainda não estão acreditando efetivamente nas ações que nós precisamos fazer para proteger a nossa sociedade. Para o próximo final de semana, está mantido o decreto de lockdown e as fiscalizações vão ser intensificadas. No Hospital Regional de Rio do Sul, os médicos travam mais uma batalha pela vida de um paciente. Ele precisa de um equipamento para sobreviver ao comprometimento dos pulmões e que terá que ser comprado pelo governo do estado. Na quarta-feira da semana passada, o Marcos Drum, de Chapecó, que tem 38 anos, foi transferido para a UTI do Hospital Regional com coronavírus. Só que pela gravidade do caso, ele precisaria passar por um tratamento diferente que não é oferecido em Rio do Sul. É um aparelho, chama-se ECMO, que é uma circulação por membrana extracorpórea. É como se fosse um pulmão artificial, diferente do respirador, né? O respirador é um instrumento que usa o pulmão do paciente, né, para fazer a ventilação, a oxigenação, e essa máquina não, essa máquina oxigena o sangue por ela. Então aquece, filtra e oxigena o sangue, permitindo com que o pulmão entre numa espécie de repouso para que faça a sua recuperação. Para que ele fosse transferido e recebesse o tratamento, foi preciso entrar na justiça. Só que mesmo com decisão favorável, ele continua no hospital de Rio do Sul. Foi proposta uma ação pelo Ministério Público e já no sábado à tarde o Poder Judiciário deu uma liminar, obrigando o Estado em 48 horas a fazer esse tratamento, né, a pagar esse tratamento para esse paciente. Só que até agora o Estado inacreditavelmente não fez o pagamento, não fez a compra desse serviço, né? Não encaminhou esse paciente a receber esse tratamento. O estado dele é gravíssimo. O Marcos está com um comprometimento muito sério no pulmão. Ele está com 90% do seu pulmão comprometido. Mesmo com o pulmão dele, com todo esse comprometimento, com todos esses dias de internação, que ele já está há mais de 20 dias desde o início da internação dele, ele precisa de um aparelho que se chama ECMO. Esse aparelho ele vai fazer a função de um pulmão artificial, enquanto o pulmão do Marcos consegue trabalhar, consegue ter uma reação. Os médicos do Hospital Alto Vale não estão medindo esforços pela vida do Marcos. Agora a expectativa é que esse paciente seja transferido o mais rápido possível e que o Estado cumpra a determinação da Justiça. A nossa equipe entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde. Fomos informados que está sendo seguidos os trâmites para a contratação do serviço. Como o tratamento não é oferecido pelo SUS em Santa Catarina, a Secretaria já tomou providências para a contratação junto à iniciativa privada. Preste atenção no que você vai ver agora. O morador da cidade de Chapecó, no oeste catarinense, fez um apelo para a população após registrar 3 carros de funerárias estacionados, aguardando a liberação dos corpos no IML da cidade.
Segundo a Secretaria de Saúde de Santa Catarina, a movimentação nos últimos dias de veículos de funerárias é constante em todos os hospitais do Oeste. Nesse vídeo, a fila de carros para retirada de corpos chamou a atenção do morador. É 3 funerárias por vez aqui no pronto-socorro, no necrotério, carregando os mortos. Chapecó está assim. Nunca as funerárias trabalharam tanto. Pois é, e o novo mapa de risco divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde mostra uma situação muito mais delicada em Santa Catarina. Todas as regiões estão em estado gravíssimo. Isso é um alerta que serve para todos nós, não só para as autoridades, mas principalmente para nós, que temos que cumprir a nossa parte. 80 pessoas perderam a vida entre ontem e hoje em Santa Catarina, vítimas do coronavírus. A taxa de letalidade está em 1,1%. 92,2% é a ocupação de leitos na UTI no estado, o que representa 123 leitos, gente, é muita coisa. 123 leitos disponíveis no total. Vamos ver os dados do telão. Nós temos aqui 7.438 mortes em Santa Catarina, número que não para de crescer, 675.577 casos e recuperados, que é sempre um dado que tem que ser valorizado, 634.624 casos. É preocupante, mas vamos em frente. Daqui a pouco, depois do Band Cidade, tem as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Vamos saber os destaques da edição de hoje com o apresentador Eduardo Oineg. O Jornal da Band de hoje cheio de notícia, carregado, feito árvore frutífera. A gente tem uma reportagem que vem da África, reportagem triste, drama humanitário. As pessoas que estão fugindo da Etiópia para escapar da miséria, aquela miséria de cinema, miséria de literatura, uma coisa dramática. Então o nosso repórter Ian Boechat foi até o Sudão, que é para onde o pessoal fugiu, mostrar como é que são esses acampamentos, uma coisa dramática. Aqui no Brasil, aquela farra das festas, o pessoal parece que não aprende. Em plena pandemia, continua a fazer festa ilegal, irregular. Resultado, o secretário de Saúde dos estados, a gente vai mostrar, estão defendendo agora um toque de recolher na madrugada. E a gente tem uma série muito grave, roubo de gado no Brasil. Subiu o preço da carne, a criminalidade foi lá e quer pegar o gado. Bom, o cardápio está cheio, a gente espera você a partir das 7h20, Jornal da Band. Veja a seguir, chuva causa estragos e alagamentos na Grande Florianópolis e também no interior do estado. Nós já voltamos.